Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Aqui é que a gente vai começar a falar de limite. O que é limite? Qual que é a definição de limite? A ideia dos limites é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo ser convincente aqui, né? Imagine você, aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo, né? Tá lá o eixo X, tá lá o eixo Y, e o meu interesse é em avaliar tendências, né? Tendências. Então vamos supor que eu tenho aqui um pontinho, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um pontinho. Esse pontinho aqui eu vou chamar ele de x0, né? x0. Eu quero saber o que acontece com a imagem. Nós falamos lá atrás o que era imagem, né? O que acontece com a imagem de uma função quando eu chego perto desse ponto x0 aqui, né? Então eu posso pensar nessa linha aqui x igual a x0, que é uma reta vertical, né? Imagine você que eu tivesse uma função que tivesse, sei lá, por exemplo, esse gráfico aqui. Aí vamos imaginar que aqui ela faz assim, e vamos imaginar que aqui, por exemplo, aqui tem que ser aberto, né? Vamos imaginar que ela fizesse isso aqui, tá bom? E aí eu falo o seguinte, olha, nesse pontinho aqui, o ponto x0, por exemplo, ele não está definido aqui, a imagem dele, porque a bolinha está aberta, não é? A bolinha está aberta. Mas veja que na medida que você chega perto desse ponto x0 aqui do lado esquerdo aqui, né? As suas imagens, ó, vamos supor que você está aqui, a imagem sua está aqui, você chegou mais para cá. A imagem sua subiu. Você chegou mais para cá. A imagem sua subiu mais um pouquinho. Se você olhar para as imagens, elas estão marcadas bem aqui. E a imagem ela está convergindo, ela está indo para esse pontinho aqui. Eu vou falar isso aqui é um L1, por exemplo. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu chego perto do x0 pelo lado esquerdo, a minha imagem se aproxima desse número que eu chamei aqui de L1, né? De L1. Então, isso aqui é a tendência, né? A tendência é o que nós vamos chamar de limite. O limite pela esquerda, ou seja, eu chegando perto do ponto x0 pela esquerda, eu aproximo desse ponto L1. Mas, se você chegar perto aqui do ponto x0 aqui pela direita, né? Quanto mais você fica perto do ponto x0 aqui à direita, se você fosse colocar aqui a imagem de cada um aqui, ó, você veria que, bom, eu estaria aqui, quando eu chego um pouquinho mais para cá, eu subo um pouco aqui, né? Eu venho para cá. Quando eu chego mais pertinho aqui, eu subo um pouquinho mais para cá. E se eu tivesse em cima do ponto x0, seguindo essa curva que estava do lado de cá, eu chegaria em um ponto aqui que eu vou chamar de L2. Então eu digo que L2 seria a tendência da imagem na medida que eu chego perto do ponto x0 pela direita, né? Pela direita ele vai tender a L2, né? Nós podemos escrever assim, ó, que f de x tende a L2 se o x tende a x0. Aí quando a gente quer falar que é do lado direito, a gente coloca um maisinho assim, ó. A gente fala pela direita. Do outro lado de cá, eu ponho assim, ó, f de x. Essa setinha ela vai dizer isso, né? Tende. Ela caminha para o L1. Se por acaso o x chegar perto do x0, quando eu quero falar que está aproximando do ponto x0 pelo lado esquerdo, eu vou colocar um sinalzinho de menos bem aqui, ó, né? Então isso aqui, ó, é a tendência para onde que vai, né? É como se esse f de x aqui fosse como se fosse o ônibus.
e esse aqui é o que está escrito na testa dele, vai para o L2. Nesse exemplo em particular aqui, ó, se eu perguntasse para você assim, qual é a imagem do x0, aí você ia falar que a imagem do x0 era essa daqui, ó. Então eu tenho aqui o f de x0, a imagem do x0, né? Essa questão de tendência, essa função que você está vendo aqui é uma função que não é contínua, certo? Essa função aqui não é contínua, não tem como, eu estou tentando aqui, eu estou tentando selecionar duas coisas ao mesmo tempo aqui, mas ele não gosta não. Vamos pensar agora assim, ó. Isso aqui você viu uma função aqui que ela é meio quebrada, né? Ela é meio quebrada. Aí você poderia falar assim, tá, mas eu posso ter uma função que não tem essas quebras. Tem, claro, e a proposta a gente vai trabalhar bastante com elas. Ó. Você pode ter uma função assim, mais ou menos, né? E aí no caso, ó, se o seu x0 estivesse bem aqui, você veria que essas três coisas aqui, elas ficariam tudo no mesmo lugar, né? Porque se você se aproxima aqui, ó, se você se aproxima aqui pela esquerda, chega perto do x0 aqui pela esquerda, a sua imagem, né, na medida que você vai chegando aqui perto, ela vai se acumular aqui, ó, em cima desse pontinho aqui, né? Se você chega perto do ponto aqui pela direita, assim, ó, desse jeito, ela também vai se acumular aqui, ó. Você vai chegando aqui mais perto, ele vai ficar mais perto aqui. E na medida que você vai ficando aqui, ó, vai ficando aqui, ou seja, esses pontinhos aqui, eles vão descendo. Eles vão ficar cada vez mais próximo desse vermelho aqui, né? Desse vermelho. A tendência nesse caso aqui, tanto para um lado quanto para o outro, é que a imagem se aproxime deste número aqui que eu vou chamar de L, deste número aqui que eu vou chamar de L. E aí a gente escreve assim, ó, f de x caminha para, tende a L, se o x caminha para o x0. Se o x tende ao x0, né? Aqui você tem dois exemplos, né, genéricos aqui de funções. Essa função de cima aqui é o que a gente chama de função descontínua. E mesmo que eu não tivesse falado nada para você a respeito do conceito de continuidade e descontinuidade, não é difícil você perceber visualmente o que acontece quando você tem uma descontinuidade. Outra coisa é que essa descontinuidade aqui é uma coisa pontual, ela é descontínua no ponto x0. Se você pegar um ponto aqui, por exemplo, assim, e for falar assim, ó, esse ponto aqui é o ponto x1. No ponto x1 ela não é descontínua, ela é contínua. Eu ainda não falei o que é que nós vamos entender por função contínua, mas você tem um sentimento de continuidade, de não ruptura, de sem quebra, sem salto, algo liso, não é? Embora essa questão de ser liso ou não, a gente vai conectar mais com a questão da derivada. Mas enfim, você tem aqui então dois tipos de funções. Essa primeira aqui, né, são as funções que nós vamos chamar ela de descontínua, e essa outra aqui a gente vai chamar ela de contínua, ok? Então veja bem, se eu estiver como, por exemplo, aqui, ó, e aí aqui eu quero ver o significado com você, ó. Escrevemos isso aqui, ó, que limite de f de x quando x tende a x0, isso aqui é um número L. O x0 vai ser um pontinho qualquer aqui, fixado, ele é fixo, parou ali, é esse número aqui. E aí você vai ter aqui uma função. Nesse caso aqui você está vendo que eu estou naquela classe de funções que não tem aquelas rupturas. E o que eu vou chamar de L é isso aqui, é a tendência. A tendência. Agora eu preciso caracterizar isso. Como é que eu posso dizer que ela converge para o número L? E foi essa ideia aqui que demorou um tempo para poder ser amadurecida, para ser cristalizada, né? Demorou um tempinho aí. Mas até que a ideia que surgiu foi essa aqui, ó. Eu vou dizer que uma certa função ela tem limite L quando eu puder fixar aqui uma faixa. Aqui assim, ó, eu fixo aqui, esse aqui ficou muito grande, deixa eu diminuir aqui, eu fixo aqui, ó, uma faixa
aqui em cima e aqui embaixo, tendo L no centro, certo? Tendo L aqui no centro, ó. Então tá aqui a faixa. Aí, esse que você vê aqui em cima, essa distânciazinha aqui, ó, a distância aqui, essa alturinha aqui, ó, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui, hein? Essa alturinha aqui, eu chamo de epsilon. E esse pontinho aqui de cima vai ser o meu L mais o epsilon, é mais o acréscimo, certo? O epsilon é essa distância aqui, ó. Então esse ponto de baixo vai ser esse ponto daqui, ó, vai ser o que eu vou chamar de L menos epsilon. Então, quando você fixa uma faixa aqui, tendo L no centro, qualquer ponto que você pegar aqui dentro, a distância desse ponto até o L é menor do que o epsilon, não é? Presta bem atenção. O epsilon é a distância do L até a beirada dessa faixa aqui, né? Se eu pego um ponto qualquer aqui dentro, o que vai acontecer? A distância desse ponto até o L é menor do que o epsilon. Como é que eu meço distância? Como é que eu meço distância em pontos que estão em uma reta? Assim, ó. Como é que eu meço a distância aqui entre, por exemplo, aqui o ponto A e aqui o ponto B? Como é que eu meço a distância entre esses dois pontos? Então, essa distância aqui, ó, distância entre o ponto A e o ponto B, isso aqui é tão somente o módulo de A menos B. Lembra disso? O módulo da diferença me dá a distância entre os pontos. Agora, o que tem que acontecer aqui? Para que eu diga que esse L é o limite, o que deve acontecer é que não importa o epsilon que você fixe, o epsilon aqui é algo que você vai fixar, você vai dizer qual é o tamanho dele. Então você tem o poder de fixar esta faixa aqui, né? Você tem o poder de fixar esta faixa. Deixa eu ver se eu pinto aqui para vocês, ó. Diminuir um pouquinho aqui, peraí. Ó, você tem o poder de fixar esta faixa aqui. Essa faixa pode ficar tão fininha quanto você queira. Mas para que o L seja o limite, é necessário que, não importa o L que você coloque aqui, tem que existir um delta, assim, ó. O delta vai ser essa distânciazinha aqui, ó. Isso aqui vai ser o que eu vou chamar de delta. Tem que existir um delta, vamos colocar ele um pouquinho menor aqui, ó. Tem que existir um delta. Esse ponto aqui, ó, vai ser o x0 mais delta. E este pontinho aqui vai ser o x0 menos delta. Então tem que ter um pontinho ali que faça exatamente isso aqui, ó. Todos os pontos que estão aqui dentro desta faixa, a imagem deles tem que estar dentro desta outra faixa aqui. E foi essa sacada que demorou um tempo para o pessoal descobrir, né? Para eu falar que um limite ele existe, não importa o tamanho do epsilon, aí aqui você vai ter isso aqui, ó. Esta faixa aqui tem que estar aqui dentro. Então, como é que eu caracterizo isso, né? Eu digo o seguinte, olha, ó, aqui vem a definição de limite, hein, ó, limite de f de x quando x tende a x0, isso aqui é um número L, esse L aqui, ó, se e somente se acontecer isso aqui, ó, dado um número epsilon maior do que zero, porque não pode epsilon igual a zero, você vai ficar com a linha em cima do L, né? Você quer um epsilon maior do que zero. Existe, ó, dado um epsilon maior do que zero, existe, é preciso ver se existe, né? Existe um delta também maior do que zero, tal que, olha a definição como é que é, tal que para qualquer ponto aqui dentro, agora se eu quiser dizer que um ponto está aqui dentro, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que dizer que a distância do x até o x0 é menor do que delta. O delta é essa distânciazinha daqui. Toda vez que eu estiver aqui dentro, né? Ó, isso aqui também tem que ser positivo, tá? Toda vez que eu estiver aqui dentro,
a imagem tem que estar dentro dessa faixa rosa. Ou seja, então isso aqui implica que a distância do f de x até o L tem que ser menor do que epsilon. Aí você olha para isso aqui e fala assim, mas faz sentido eles ter demorado quase 100 anos para poder escrever esse negócio, né? Olha só para você ver. Isso aqui, muita gente até nos dias de hoje tem uma certa dificuldade de lidar com isso aqui, e não é nesse curso aqui que a gente vai lidar com exercícios, por exemplo, utilizando essa definição. Você vai encontrar exercícios lidando bastante com isso lá no livro do Guidorizi, né? Ou livro de análise também. Você vai encontrar isso aqui. Mas então essa aqui, gente, essa aqui é a definição de limite. Eu digo que o limite é um certo L, se não importa o tamanho do epsilon que eu fixe aqui, eu sempre vou conseguir achar um delta aqui, ó, de modo que esta faixa aqui vai ficar dentro desta outra. Dizer que está dentro é dizer que qualquer f de x que você pegar aqui, né, é melhor fazer assim, né? Qualquer f de x que você pegar aqui, né? Aqui você vai ter um x genérico e aqui você vai ter o seu f de x genérico. A distância do f de x até o L tem que ser menos do que esse epsilon aqui. Você tem que conseguir fazer isso sempre, para você dizer que o limite existe. E aí, ô Valdeci, obrigado, cara. Bem ilustrada. Ah, beleza, valeu. Ó, isso aí me incentiva a fazer mais ainda, né? Muito bom. Ah, mas assim, pode falar, né, gente, também quando não tiver bom. Mas então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, porque da aula que atrasou, que eu estava preparando isso aqui, ó. Estava preparando isso aqui. Veja bem, eu construí aqui um negocinho que consiste no seguinte. São duas visualizações aqui, né? E eu peguei aqui, eu comecei com uma função contínua, bonitinha. Eu não falei ainda o que é contínuo, né? Mas vou falar daqui a pouquinho. Então tá aqui, ó. E eu fiz essa construção. Você pode ver que aqui tem o x0 menos delta, x0 mais delta. Vou deixar isso aqui lá no ambiente virtual nosso, tá bom? Mas olha só para você ver aqui, ó. Aqui você pode ver que eu deixei um jeito aqui de você mexer no epsilon. Olha aqui, ó. Quando você mexe no epsilon, você está aumentando a faixa aqui, ó. O meu L candidato ao limite é esse camaradinha que está aqui. Parece que está perto do 4, né? Eu nem sei se ele está bem em cima do 4, ó. Daqui a pouco a gente pode descobrir onde é que está esse L aqui, qual é a coordenada dele. Ó, tá vendo que aqui é 3,97? Ele não está em cima do 4. Eu acho que vou deixar do jeito que está aqui para você ver. O x0 aqui, no caso, eu acho que eu coloquei ele em cima do 2, né? Deixa eu só ver aqui. Onde é que está o x0 aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Está bem aqui em cima, né? O x0 é 2. A pergunta é o seguinte, eu coloquei L candidato a limite. Será que esse L, ele é o limite quando você chega perto do x0 igual a 2? Pois é, vocês verão que não. Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu vou pegar, eu coloquei duas visualizações, porque essa do lado de cá ela é repeteco da outra. Só que aqui eu vou focar no que está acontecendo aqui. Esse aqui é o L, aqui em cima é o L mais epsilon, e aqui embaixo é o L menos epsilon. E do lado de cá, a ideia é concentrar aqui, ó. Por isso que eu vou aumentar aqui, ó, e vou concentrar aqui. Quando eu falo assim que dado um epsilon tem que existir um delta, não importa o tamanho que eu vou pegar do epsilon. Então se eu fixar aqui, ó, por enquanto tá ok, deixa eu ver aqui, ó, epsilon igual a 0,9, delta igual a 0,1. Aconteceu o que tinha que acontecer? Aconteceu, não é? Porque a faixa roxa não está dentro da faixa marrom, bege. Que diacho de cor é essa aqui? Não sei que cor que é essa. Salmão, sei lá, enfim. Sim, está funcionando. Agora, quando a gente fala assim, ó, que dado um epsilon tem que existir um delta, então se você vier aqui, ó, deixa eu ver onde é que foi que eu deixei o epsilon aqui. Tá vendo que o epsilon está em 0,9? Vamos colocar esse epsilon aqui sendo um valor menor. Vamos colocar ele valendo 0,3, por exemplo. 0,3. Agora deixa eu sair daqui. Olha, agora o delta não funciona a mais, né? Esse delta aqui, ó, já não funciona, porque lembra que a distância do f de x até o L
tinha que ser menor do que o epsilon, ou seja, essa faixa azul aqui, ela tem que estar dentro dessa faixa salmão. Eu vou chamar de salmão essa cor, tá? Mas não está. Mas será que o tal do delta existe? Se eu colocar um delta menor aqui, aqui já foi demais, né? Eu vou ter que controlar ele, calibrar ele aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui um delta e vamos colocar um delta menor ainda aqui. Vamos colocar o delta 0,1, né? Vamos ver? Olha, deu certo. Pronto. Aí você pode ver que aqui, ó, eu estou ampliando aqui para você poder ver mais, ver melhor, né? E aí você vê que o delta é a distância aqui, ó, do 2 até essa pontinha. Isso aqui é que chama de delta. E a imagem dele está marcada do lado de cá. Então, tudo bem, deu certo, né? Deu certo. Então, beleza. Então, para esse epsilon, que é o 0,3, eu encontrei o delta, que é o 0,01, né? Ok, valeu, tá certinho. Agora, vamos pegar esse epsilon e colocar ele menor ainda. Não é para qualquer epsilon. Dado um epsilon, o epsilon é uma caixa piscando lá. Você entra com o valor dele. Eu coloquei 0,3 aqui. Então, vou colocar o epsilon em 0,01. Vai ser um filetezinho bem pequenininho, né? Olha para você ver aqui, ó. Vamos ampliar aqui para você ver o que aconteceu. Então, essa brincadeira aqui de dado um epsilon existir um delta tem que ser possível fazer sempre. Só que veja só. Veja só, aqui eu tenho o meu epsilon e o delta valendo 0,01. Vamos tentar diminuir o valor do delta para ver se eu consigo fazer a faixa azul ficar dentro da faixa salmão. Então eu vou lá no delta, olha só, vem cá no delta, cadê o danado do delta? Aqui o delta está em 0,1. Eu vou colocar aqui 0,01. Olha, vamos olhar mais de perto aqui. Vamos olhar mais de perto. Ele está ficando lento aqui, mas vamos chegar lá, ó. Olha só onde é que está. Onde é que está? Olha só. Então vamos diminuir mais ainda aqui. Vamos colocar 0,05. Aqui vamos colocar um 5 aqui. Olha só o fenômeno que está acontecendo. Você vai ver que eu não vou conseguir mexer nisso aqui mais, ó. Se eu colocar aqui, ó, 0,03. Olha lá onde é que está acumulando. Lembra que eu falei para vocês que o limite não era 3,97? E que a gente ia poder verificar isso? Então, olha só o filetezinho que está aqui, ó, do x0 mais delta, x0 menos delta. E olha só onde é que ele está indo lá. Ele está indo lá, ele está abraçando o 4. Ele está abraçando o 4, parece, né? Então, veja que não importa o tamanho do delta que você coloque aqui, ó. Não importa o tamanho do delta que você coloque, você não vai fazer ele ficar dentro da faixa salmão. Não vai, não vai, não vai. Agora, se você pegar aqui, ó, o limite, que eu coloquei candidato a limite, né? Se você pegar assim o candidato a limite e colocar ele em 4, aqui é o L, né? Vamos colocar aqui esse candidato a limite aqui em 4. Aí você vai ver que sim, na medida que você vai diminuindo aqui o tamanho do epsilon, olha só o filetezinho que está aqui, né? Vamos diminuir aqui o valor do epsilon. Depois eu vou fazer isso aqui ficar mais bonitinho, tá? Epsilon aqui está em 0,1. Se eu colocar assim 0,01, olha só a faixinha que ficou aqui. Não ficou uma faixinha aqui? O que tem que acontecer? Eu preciso encontrar um delta que vai fazer com que a faixa azul fica dentro da faixa salmão. Então vamos lá no delta, que é o delta que é esse filetezinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Delta tá bem aqui. Então vamos colocar aqui 0 e aqui um 5 aqui, vai. Olha lá, não foi suficiente ainda, mas é possível. Existe o ponto ali para você colocar. Vamos colocar aqui um 0,01. Olha lá, ó, conseguiu. E isso você vai conseguir fazer sempre. Então quando você falar assim que dado um epsilon existe um delta, qualquer que seja o epsilon, existe um delta, e é isso que está acontecendo aqui, ó. Você pode ver que você nem enxerga mais aqui, de tão fino, você nem enxerga mais aqui a faixinha do x0 mais delta, x0 menos delta. Aqui porque a gente ampliou bastante, né? Mas você vê que ela está ficando lá. Então nesse caso aqui, ó, nesse caso em particular, o que a gente pode dizer é que o limite quando x tende a 2 é 4. A tendência
é a gente ficar cada vez mais perto do 4, ok? Então, é isso. Então, aqui você tem então a definição de limite. Aí você viu lá o ambiente onde você pode experimentar isso aqui várias vezes, né? O limite, por definição, é isso aqui. Então, nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, assim, ó, exemplo, como nós vimos ali, né? Exemplo, se eu fizer assim, ó, limite de x ao quadrado quando x tende a 2, você viu lá que isso aqui vai se aproximar do 4. O 4 é para onde que está indo, né? O limite é 4, né? A tendência, quando você chega perto do 2, é se aproximar do 4. Beleza? E de forma análoga, você poderia colocar assim, ó, que limite, sei lá, de x mais 1 quando x tende a 5. Nós podemos fazer lá na mesma construção, trocar a função por x mais 1, e você vai ver que quando você chega perto do 5, isso aqui vai ficar cada vez mais perto do 6. Ok? Então, isso é o limite, isso é a tendência. Tá joia?